Fala pessoal, João Carlos Ferreira aqui da Brasil Comissionamento aí para mais uma dica aí da nossa série de 10 dicas na área de inspeções e controle de qualidade, a parte de comissionamento. E agora eu vou estar falando agora sobre a parte de inspeção de instalação, né? Então nós falamos no primeiro vídeo de diligenciamento, o segundo nós falamos de inspeção de fábrica, que são as TAF de fábrica. Terceiro, nós falamos de inspeção de recebimento, né? O quarto, nós falamos de armazenamento. O quinto, falamos de preservação, né? Onde você vai preservar todos os seus equipamentos. E agora, na nossa dica número 6, nós iremos falar sobre as inspeções de instalação. Bom, pessoal, as inspeções de instalações são muito importantes. Por quê? Porque é a partir daí que nós iremos verificar se realmente os nossos equipamentos eles estão aptos, estão em boas condições para poder nós instalarmos aí, seja em subestação, seja em subestação de pátio, subestação externa, né, ou qualquer outro tipo de ambiente onde nós iremos instalar os nossos equipamentos. Então esses equipamentos eles precisam estar intactos, né, porque a partir do momento que você vai pegar um equipamento para você instalar, ele precisa estar em boas condições de preservação e também com certeza ele vai estar em boas condições de funcionamento, tá bom? Que isso nós iremos falar no próximo vídeo. Bom, a partir desse momento, nós precisamos, como inspetores, seja na parte de engenharia, o controle de qualidade, analisar todas essas documentações de evidências anteriores das preservações, desde quando foi feitas as inspeções. Nós precisamos estar com os desenhos, né, os desenhos atualizados, né, para poder estar instalando. Então, é destinado uma equipe que vai começar a fazer a instalação, né, desses equipamentos. Eu vou colocar aqui como um exemplo aí um transformador de potência, um transformador de potencial, um transformador de iluminação, né, uma chave seccionadora. Então é o seguinte, nós precisamos analisar se realmente a compatibilidade de projeto elétrico com projeto civil, eles dois foram analisados, né, pelo corpo técnico responsável e da engenharia também. Para que isso? Você vai falar, para que isso, João? Essa consistência de projeto é muito importante pelo seguinte, porque nós precisamos ver a compatibilização entre uma coluna que foi instalada em certo local e na hora que eu for colocar um equipamento ele não tenha interferência, né? Então a consistência de projeto elétrico entre projeto civil é muito importante, porque de repente você tem um barramento, né? Você tem um barramento que passa numa altura aí de 3 metros, só um exemplo, né? E de repente você vai colocar a tua chave seccionadora no teu pedestal e de repente a linha, né, a parte do barramento onde vai ser instalado, né, conectado na tua chave seccionadora, ela está 3 metros e 15, né? Então a gente já está com 15 centímetros a mais. Então dá para perceber aí que a compatibilização entre projeto elétrico e civil não teve análise, né? Então isso precisa estar bem alinhado, tá bom? Então as equipes que vão começar a fazer essas instalações, elas precisam analisar o projeto, se realmente esses projetos eles estão de acordo, está batendo tudo certinho, se as distâncias, o distanciamento, profundidade, né, a altura, né, é muito importante, se é piso definido ou você ainda tem que pegar o distanciamento, né, entre a brita, né, se for em alguma subestação, vamos falar assim, se for uma subestação, se é o ponto da brita ou você precisa dar esse desconto, né? Então isso precisa ser tudo analisado. Às vezes a gente fala assim, mas poxa, eu sou da parte elétrica, mas você precisa analisar isso. Porque se você é um conhecedor do projeto, você analisa todos os desenhos, se bate essas distâncias, na hora que você instalar o teu equipamento, você vai saber se vai estar faltando, se essa metragem ela obedeceu as informações de projeto ou teve erro na hora de você fazer toda a montagem, né? O pessoal que fizeram a montagem da parte civil. Porque existem situações, já peguei situações, você precisou fazer um S, né, no barramento, né, um S para poder bater certinho na conexão. Então isso é muito complicado, né? Isso aí para o cliente, né, o cliente final você perde um pouco de qualidade, tá bom? Então essa é uma dica bem rápida aí, só para você ter uma ideia aí na parte que você for fazer
todas as inspeções de instalação, você precisa analisar realmente se aquele equipamento vai ser instalado naquela base, é aquela base realmente que vai ser aqueles equipamentos, os distanciamentos das bases que foram realizados, foram fabricadas, as instalações bate certinho, né, com as dimensões do teu equipamento, onde vai ser fixado, porque dependendo do que for, se você tiver uma base de 40, você vai colocar o teu equipamento que também tem 40, e de repente o furo na distância vai estar 1,5 centímetro, e de repente quando você fazer um furo, ele vai quebrar toda a parte de concreto na lateral, né, concreto ou cimento, qualquer coisa desse tipo aí, só como exemplo. Então isso é muito importante. Isso é muito importante a gente se precaver antes, né, em análise, consistência do projeto, para poder não ter interferência lá na frente. Por isso que tem todo um estudo, né, até chegar no final, onde nós estamos caminhando aí para chegar no final da dica aí, das 10 dicas, analisar. Então, se você prestar atenção, você tem todo um processo, né? Então, existe toda uma rastreabilidade de todo o processo até a finalização, tá bom? Então, espero ter ajudado aí nessa dica aí e vamos até a próxima dica. Valeu!